A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da escola bíblica dominical. Hoje nós iremos falar sobre a lição de número 9. A lição de número 9, ela tem como título Uma Família Nada Perfeita, baseada na história de Davi, o emblemático rei Davi. Então, antes de nós iniciarmos a nossa lição, eu tenho recebido alguns comentários, de alguns irmãos que não têm recebido os vídeos no celular, tá? Então, é importantíssimo que cada um de vocês, não é coisa minha, é do YouTube, que você curta o vídeo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que você gostou desse vídeo e automaticamente nas próximas vezes ele vai te indicar e vai encaminhar esse vídeo para você. Então até então eu achava que isso era conversa de youtuber, mas não é. Um irmão chegou em mim, uma dessas pessoas chegaram em mim e disse se eu havia parado com o canal. Eu disse que não, óbvio que não, que toda semana eu estava postando vídeos. Mas ele insistiu que o vídeo não chegou para ele mesmo ele estando inscrito. Então é importante aí que você deixe o seu like e, se possível, deixe o seu comentário falando também sobre a aula, tá bom? Isso é muito importante. E isso agrega muito, não somente para nós aqui do canal, mas todos aqueles que acompanham semanalmente os nossos conteúdos, ok? Então, uma família nada perfeita. Dentro dessa questão, nós estaremos lendo o texto áureo. O texto áureo se encontra em Gálatas 6 e 7. Vamos extrair algumas coisas rapidinhos aqui? Vamos lá? Não erreis. Quando Paulo está dizendo sobre a questão de não erreis, ele está colocando uma condição e não uma imposição. Então a questão do errar, a questão do pecado está condicionado à ação do homem e não predeterminado por Deus, ok? Então é uma condição e não uma imposição. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo. Por que tudo? Porque não existe parcialidade na ação. Ou seja, tudo o que nós fazemos. Por isso que o texto diz, tudo o que o homem semear, ou seja, aquilo que fizer, isso também ceifarás. Então, é o resultado da ação. E com isso, nós vemos aí os enunciados das falas de Paulo, ok? Verdade prática, essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Vamos lá para a leitura bíblica em classe. Nós iremos dividir em 3 pontos interessantes, Porque se nós pegarmos aqui 2 Samuel capítulo 3, nós vamos ver do versículo 2 ao 5 as referências dos filhos que nasceram na cidade de Hebrom. E isso é importante porque é a cidade onde Davi começou a reinar, tá bom? No caso, ele reinava somente uma parte, que no caso seria Judá. Em 2 Samuel capítulo 5, nós já vemos a referência a mais filhos concernente ao momento em que ele viveu na cidade de Jerusalém. Nesse momento, nesse período, ele já administrava tanto Israel quanto Judá. A partir do versículo 10 de 2 Samuel capítulo 12, nós vamos ver algumas coisas interessantes, seria até bom você anotar aí. Primeira coisa, a questão da punição, tá? Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Então, o ponto central aqui é a espada, é a punição, é a morte que sobrevirá sobre essa família. E nós temos o quê? Nós temos depois o motivo da punição. Primeiro nós temos a punição, a espada.
por que Deus está mandando a espada? O próprio versículo 10. Porque desprezastes e tomaste a mulher de Urias. Então eu tenho aqui o motivo da punição, que no caso é a espada. Outro ponto, assim diz o Senhor, eis que suscitarei. Ou seja, é o resultado da punição. O que Deus suscitará? Da mesma casa o mal sobre ti. Além dele suscitar o mal, tá, sobre a casa de Davi, ele tomará suas mulheres perante os teus olhos, é Deus quem está falando, e ele dará até o próximo, tá bom? Então nós temos aqui o resultado da punição. Quando nós olhamos o versículo de número 12, nós vamos ver o quê? Que Davi é o objeto e o motivo da punição. Tudo gira em torno dele. A punição, o resultado, o motivo e a punição em si está na figura emblemática da pessoa de Davi. E a Bíblia vai deixar bem claro, né, o versículo 12, porque tu, é tu, não é o outro, não é o fulano, não é aquele que falou que você poderia fazer, não, é tu. Tu o fizeste em oculto, mas é aquele que vai suscitar o mal sobre ti, é eu que tomarei as tuas mulheres e é eu que darei a teu próximo, ao qual se deitará com as tuas mulheres. Ou seja, é eu. Então, eu farei este negócio perante todo o Israel e perante o sol. Corrido a história, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Aqui nós temos um reconhecimento tardio. Esse reconhecimento deveria ter vindo antes. Então é um reconhecimento tardio, depois que as coisas que Deus havia de fazer estavam para acontecer. Então ele não reconheceu antes, reconheceu assim que ele recebeu as punições. Dentro da introdução, depois você anota aí, volta o vídeo se for necessário, porque é importante essas introduções que eu faço aqui, que são relevantes para entender melhor o texto, ok? Dentro da introdução, nós vamos ver que a história dramática, é outra história dramática, né? Dos pecados na família de Davi, é o personagem dessa nossa lição, tá bom? Então veremos que essa família não era funcional, nós já falamos, né? Dois ambientes, tanto a cidade de Hebrom quanto a cidade de Jerusalém, ele tinha filhos, esposas e mulheres concubinas, tá? Ao qual fazia com que ele tivesse famílias espalhadas tanto em Hebrom quanto em Jerusalém. E você vai ver que houve a omissão do rei, no caso aqui é o caso de Amon e Tamar, você vai ver a omissão de Davi, e também a rebelião, né, que o autor mesmo coloca aqui, a rebelião, que no caso seria Absalom, e a morte, que seria no caso de Amon. Quando eu falo de uma família disfuncional, como o próprio autor disse aqui, nós estamos falando cuja função está parcialmente ou completamente prejudicada. Então eu tenho uma família disfuncional, parcialmente ou completamente prejudicada, ok? Então vamos lá, entendendo essa introdução, vamos aqui para o tópico de número 1. O rei Davi e sua grande família. Davi, o ungido de Deus. Aqui ele vai contar um pouco da história de Davi, né? Que Davi, ele tinha o seu pai Jessé, o belemita, né? E nós vamos ver aqui que Davi, nesse momento, a Bíblia diz que desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então você já começa a ver a história de Davi já se iniciando no final trágico da vida de Saul. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, que diz: até quando, Samuel, terás dó de Saul, mesmo eu o tendo rejeitado?
Então, capítulo 16, versículo 1, né? E você vai ver aí também o triste fim, né, de Saul, quando lá no 1 Samuel capítulo 31, versículo 4, aonde ele, na batalha de Gilboa, né, ele junto com o seu pajem, né, o seu escudeiro, ele tira a espada e pede para que ele mate-o, né, por causa dos filisteus que já estavam o cercando, né. Então, pela desordem, né, pela não ordem, não, aliás, pelo pedido de Saul e o não cumprimento do seu servo, a Bíblia vai dizer que ele mesmo pega a espada e se lança sobre ela. E o rapaz, né, se você pegar o capítulo 31, versículo 4, o versículo 5 diz que o rapaz também se jogou com a própria espada. E o versículo de número 6 vai dizer que naquele dia morreram Saul, seus 3 filhos e o rapaz e todos os soldados de Saul nessa batalha de Gilboa contra os filisteus. Então esse é o fim triste e trágico da vida de Saul. Enquanto isso, Deus já estava preparando Davi para reinar no lugar de Saul. Mas para isso, como o próprio texto diz aqui, 1 Samuel 16:13, e o Espírito do Senhor dominou e controlou Davi após aquele episódio, ao qual ele recebe o Espírito do Senhor sai de Saul e vai para Davi. Tá? Então você vai ver aí o início do ministério grandioso de Davi. O subtópico de número 2 vai dizer assim, ó, Davi, o homem de Deus. Aqui nós vamos ver que ele tem uma missão muito importante, que é reunificar Judá com Israel, tá bom? Isso ele vai conseguir depois, mas essa é uma das grandes missões de Davi. E para isso, né, precisava de ter o reconhecimento. Se você pega 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, a Bíblia vai dizer que os homens de Judá ungiram Davi, ou seja, reconhecendo Davi como o rei de Judá. Israel ainda estava dividida. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, a Bíblia vai dizer que novamente aparece a questão da unção, ou seja, Samuel ungiu na frente dos seus irmãos quem? Davi. Isso nós vamos ver em 1 Samuel. A questão dos homens de Judá é em 2 Samuel capítulo 2, versículo 4, enquanto a questão dos irmãos, 1 Samuel 16, 13. E a última unção, 2 Samuel capítulo 5, versículo 3. E todos os líderes de Israel também o ungiram, tá? Então, nós vamos ver aqui o quão importante foi a figura do rei Davi, tá bom? Só uma correção aqui, o autor colocou 1 Samuel 2 e 4, não é 1 Samuel 2 e 4, é 2 Samuel 2 e 4, então corrija aí para que você não se confunda no texto, tá bom? A grande família de Davi, né? Entretanto, a despeito do rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas. Então, dentro desse reinado de Davi, né, a Bíblia vai dizer em 2 Samuel capítulo 5, versículo de número 4, que ele reinou 30 anos, né? Aliás, 30 anos se tornou rei. Então ele tinha 30 anos e ele se tornou rei. E ele reinou durante 40 anos, ou seja, eu tenho um período aí ao qual ele vai falecer com 70 anos. Com 30 anos ele inicia o seu reinado. E 40 anos ele reina como o rei. Agora, se você pegar 2 Samuel capítulo 5, versículo 5, você vai ver a conclusão aí desses 40 anos, né, de governo. Ele governou Judá em Hebrom durante 7 anos e meio, ok? E depois em Israel,
E Judá, ele reinou 33 anos, dando aí um total de 40 anos. Então, 33 anos ele reina em Jerusalém e 7 anos e meio ele reina em Hebrom, ok? Lembrando que ele inicia o seu reinado com 30 anos. Entendendo tudo isso, nós vamos ver aqui no quadro que o próprio autor nos colocou, que ele teve várias mulheres, também concubinas, e com isso filhos e filhas. A Bíblia vai dizer que a primeira esposa, lá em 1 Samuel 18, 27, foi no caso Mical, né, que a deu Saul como esposa, que no caso era filho de Saul. Aí aqui ele vai acrescentar 1 Crônicas 3 e 1, 5 e 9, né? E no caso aqui nós vamos ver que em Hebrom, ele reinando 7 anos e meio, como nós já falamos, nasceram ali 6 filhos, com 6 esposas diferentes. Isso nós vimos ali também na leitura bíblica em classe. E também em Jerusalém, porque nós temos em Hebrom e Jerusalém. Em Jerusalém, nasceram ali 13 filhos. Dentre os 13 filhos, a Bíblia vai nos mencionar que 4 foram de Betseba. Então nós temos aí um total de 13. Então, mencionados, nós temos aí um total de 20 filhos. Mas a Bíblia vai dizer que ele teve com as concubinas filhos e filhas. Então, ao certo, nós não sabemos a quantidade, tá bom? Então, essa é a família de Davi, né? E você vê aí que mais de uma esposa e com tantos filhos de várias esposas e também de concubinas é um problema na certa. Um problema vai acontecer. Intrigas, confusões, isso nós já vimos na vida de Jacó, nós já vimos na vida de tantos outros patriarcas que tiveram mais de uma esposa e vários filhos e tiveram grandes problemas familiares, ok? O tópico de número 2 vai falar filhos e parentes na casa de Davi. Aqui nós vamos citar alguns nomes e até é uma orientação não se aprofundar muito nesses nomes, porque eles fazem parte do problema, fazem parte da história, fazem parte da dramaturgia da vida de Davi. Então, o que podemos entender aqui são os principais motivos desses nomes estarem aqui. Por exemplo, Tamar, né? Tamar é aquela moça ao qual foi abusada pelo seu irmão Amon. Eles eram meio-irmãos. Então, com isso, a Bíblia vai dizer lá em 2 Samuel capítulo 13 que Amon ficou profundamente apaixonado pela sua irmã Tamar. E assim, ele força ela a ter relações sexuais com ele. E aí nasce um amor entre irmãos, que vai acarretar no segundo nome aqui, que é Abisalão. Porque Abisalão é irmão de sangue de Tamar. Tanto é que quando Tamar vai para a casa de Abisalão, logo após ela ser abusada por Amon, que era o seu meio-irmão, a Bíblia vai dizer em 2 Samuel 13, 20, que Tamar viveu triste e sozinha na casa de Abisalão. E quando nós olhamos para essa história de Abisalão, nós vamos ver que Abisalão, depois de 2 anos, olha para você ver o que é o mal, o que é quando acontece um caso que Davi ficou furioso, mas não resolveu a questão, e isso ficou para Abisalão, e Abisalão tomou com todos os méritos a dor de Tamar por ter sido abusada por Amon. A Bíblia vai dizer que depois de 2 anos ele planeja uma festa dentro da sua casa, pede a permissão para Davi. Davi não quer dar a permissão, mas ele insiste tanto que Davi permite que eles façam uma festa para todos os irmãos. E quando chega na festa, Amon está lá depois de 2 anos. Por isso que a vingança é um prato que se come frio.
Isso aconteceu na vida de Abisalão e Amon. Amon fez o que fez, o pai não tomou uma iniciativa, só ficou bravinho, né? Mas não teve atitude de punir o filho, e com isso, Abisalão, tomando as dores da sua irmã, que era irmã de sangue, ele planeja durante 2 anos a forma como ele ia matar Amon. E nessa festa, a Bíblia vai dizer que ele arma uma emboscada para Amon e pede para os seus amigos que estão ali, funcionários, matarem Amon. Eles resistem, mas ele diz, olha, pode fazer isso porque a responsabilidade é toda minha. E com isso, ele tem que fugir da cidade, né, por um tempo. E logo mais para frente na história, em 2 Samuel capítulo 18, quando ele quer tomar, isso aí já passa a história de Amon, né? Ele mata Amon. Passando tudo isso, lá na frente ele tenta tomar o trono do pai, e com isso a Bíblia vai dizer que ele morreu, né? Ele, na sua mula, ele estava com a sua mula correndo, né? Dos servos de Davi, e a sua cabeça, muita gente fala cabelo, né? Mas a sua cabeça travou, né? Ficou pendurada em um galho de carvalho. E com isso, o chefe da guarda de Davi decide matá-lo com 3 lanças no peito. E assim ele morre dessa forma totalmente estranha, tá bom? Então esse é o fim de Abisalão. Aí ele vai citar aqui Amon e Jonadab. Na verdade, Jonadab é quem vai induzir Amon a fazer um plano para atrair, no caso, Tamar, que nós já falamos. Lá em 2 Samuel 13:7, a Bíblia vai dizer que com a permissão de Davi, né, novamente com a permissão de Davi, o mesmo Davi que permitiu essa festa é o mesmo Davi que antes havia permitido, né, não tem nenhum mal nisso, mas permitiu que Amon, que a sua irmã Tamar entrasse no quarto de Amon. Quando ela entrou, Amon pediu para que todos os funcionários saíssem, e assim ele fez com que estava doente, ideia de Jonadab, tá bom? E a Bíblia vai dizer que ele se deitou e fingiu que estava doente, no capítulo 13, versículo 6. No versículo 14, ele força, né, e teve relações com Tamar. Aí no versículo 15 do capítulo 13, a Bíblia vai dizer que o desfecho desse abuso sexual, né, que depois teve nojo dela e a odiou ainda mais do que a tinha amado antes, né? Então esse foi o fim do abuso sexual que ele teve, e ele sentiu nojo depois dela, o expulsando, né, da sua casa real, e assim Tamar foi para a casa de Abisalão, e Abisalão, sabendo, planeja um plano aí que durou aí 2 anos, né, para se concretizar. Então você vê que são consequências, e no caso de Jonadab, né, aqui no versículo 5 do capítulo de número 13 de 2 Samuel, o próprio texto diz aqui, que a ideia foi dele, né? Finja que está doente e vá se deitar, que ela faça a comida e te sirva. E no caso aí, essa ideia foi acatada por Amon, ok? E um fim trágico acontece para ambos, tanto para Tamar, que sofre o abuso, quanto para Amon, que sofre a pena de morte, e também Abisalão, o seu meio-irmão, ok? Então, olha os problemas que estão acontecendo aí na família de Davi. O tópico de número 3 vai falar sobre o problema moral na família de Davi, as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã, tá bom, ao pecado do rei. Tantas coisas estavam acontecendo. Lembra que nós falamos da espada? A espada nada mais é do que o juízo. E espada aqui tem o sentido de tirar a vida, ou seja,
Deus está dizendo: a morte nunca se apartará da sua casa, ou seja, a sua descendência morrerá de mortes, mediante as suas atitudes, e tudo aquilo que acontecer gerará algum tipo de morte na sua família. Então aqui o pecado de adultério, e não fica restrito somente a isso, mas a dissimulação, né, e o assassinato, ou seja, eu tenho adultério, eu tenho a dissimulação e eu tenho o assassinato. Como é que eu vou esconder esse adultério? Eu vou dissimular aqui uma situação, um momento, e com isso eu tenho uma grande ideia: vou assassinar Urias. Lembra da história de Urias? Ele não vai para casa, Davi fica preocupado, enfim, vamos aqui. Aí aqui, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, tomarei e darei, né? São dois termos aqui bastante fortes que são usados aqui em 2 Samuel capítulo de número 12. Então, para você ver, se você pega 2 Samuel capítulo 11, versículo 14, Davi escreve uma carta, ele tem tanta convicção da fé e da lealdade de Urias, que ele mesmo escreve uma carta e dá na mão de Urias. Ele tem certeza que Urias não vai abrir, porque Urias já deu o seu voto de fidelidade ao rei, quando ele pede para Urias ir para casa e Urias fica plantado. Quando ele pergunta: mas rapaz, você está aqui ainda? O Urias responde: peraí, como é que eu vou me deitar com a minha mulher, sabendo que os meus irmãos estão em batalha, lutando, morrendo pelo rei? Né? Então ele sabia que aquela carta não seria aberta. E a única pessoa que realmente poderia levar sem causar nenhuma suspeita realmente seria o próprio Urias. Na verdade, ele estava levando a própria sentença de morte das próprias mãos de Davi. Então, em 2 Samuel capítulo 11, versículo 14, Davi escreveu uma carta a Joabe, que era o seu comandante, e mandou por Urias, tá? Então, em 2 Samuel 12, versículo 5, o homem que fez isso deve ser morto. Ou seja, aqui, com paralelo ao capítulo 11, nós já introduzimos o capítulo 12 mostrando Natã, né? O profeta Natã contando toda aquela história linda e bonita daquele homem que cuidava daquela ovelha, mas veio um que tinha várias ovelhas e tomou aquela ovelha daquele homem que tinha apenas uma. Davi se enfureceu, a Bíblia diz que ele se enfureceu com aquela questão e primeiramente ele diz: esse homem deve ser morto. A ira acendeu no seu coração, sendo que ele, conhecedor da lei, sabia que se um homem roubasse uma ovelha de outra pessoa, ele deveria dar 4 vezes o valor do animal ou o animal. Só que aí parece que o momento de raiva dele se transforma em sensatez, porque ele diz: o homem tem que retribuir 4 vezes mais. Mas antes ele havia dito e anunciado pela própria boca que o homem deveria morrer. E depois, na sua sensatez, na sua naturalidade, ele diz: não, tem que dar 4 vezes mais o valor que ele havia tomado. Mas já era tarde, porque ele havia decretado a morte de um homem, né, que havia cometido um crime inferior ao que ele tinha praticado. Se esse homem que cometeu um crime inferior a um crime de adultério, de dissimulação e também de assassinato deveria morrer, segundo as palavras de Davi, em um momento de ira, de raiva, o que dirá dele, que tinha feito um plano audacioso, ao qual envolveu uma trama de adultério, dissimulação e assassinato. E com isso, Natã fala ao rei que esse homem que tomou a ovelha daquele homem pobre era Davi. E ele diz
lá, como nós já lemos lá na leitura bíblica em classe, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Então, é um reconhecimento, por isso que é muito complicada essa questão. É um reconhecimento tardio. Esse reconhecimento tardio, ele é muito perigoso, porque ele pode levar realmente a pessoa à ruína, porque depois que foi feito o ato, não tem como voltar atrás. Mesmo que o Senhor te perdoe, como Deus fez com Davi, os atos praticados por Davi e as suas escolhas acarretaram grandes consequências na sua vida e na vida da sua família. Tanto é que quando ele foi construir o templo, ele teve uma brilhante ideia: vou construir um templo. E a Bíblia vai dizer que Deus não permite e dá essa honra ao seu filho, o rei, para que ele termine e comece e termine a obra, no caso Salomão, tá bom? Então vamos lá, 2 Samuel 12, 7, a Bíblia vai dizer que o profeta Samuel indaga ele, o profeta Natã, né, indaga Davi e fala para ele: tornei você rei de Israel, Davi. O salvei de Saul, é Deus falando, né, através de Natã. Lhe dei o reino, olha para você ver que reino lindo, e as mulheres dele, as mais lindas e as mais belas. Tornei você rei de Judá e Israel. Você tem o domínio de todos que estão à sua volta. E se isso não bastasse, te daria 2 vezes mais, Davi, se você pedisse. Mas por que você foi tomar a esposa de Urias? Tanto é que o primeiro filho dela, ele jejuou, ele orou, mas Deus não concedeu o pedido do coração de Davi e o menino se foi. Então você vê que Deus, no capítulo 12, versículo 7 de 2 Samuel, deixou bem claro que se ele quisesse mais daquilo que Deus já havia dado para ele, ele tinha dado 2 vezes mais. Mas o pecado que Davi cometeu foi muito grande e merecia a punição severa de Deus. Por isso que diz: a espada não se apartará da tua casa. A morte será a tua amiga. A morte será a tua aliada. A morte será um pesadelo para você. Então, olha para você ver que terrível. Então, vamos lá. Incesto e morte na família. Nós já falamos aqui, né, sobre a questão de Amon e Tamar, né? E o autor deixa bem claro, né, que o ódio alimentado por Abisalão fez com que ele matasse o seu meio-irmão. Então nós fechamos aqui porque nós já falamos sobre esse assunto. O que eu quero destacar aqui é o que o próprio autor colocou. E o rei Davi soube do fato que Amon havia abusado de Tamar. E o que Davi fez? Mas não fez nada contra Amon, tá bom? Então olha para você ver. Se você pega isso como exemplo, são as atitudes, as ações, né? Davi não puniu o assassino, que era Amon, era o assassino, mas chorou pelo rebelde Abisalão, que queria tomar o reino dele. Então olha para você ver que contraste, 2 pesos e 2 medidas. Ele só ficou furioso, mas não fez nada, né, contra o assassino, mas chorou por Abisalão, que queria tomar o seu reino quando ele ficou sabendo da morte do filho. Então, nós vamos ver aqui, né, essa questão acontecendo na vida de Davi. Vigilância, proximidade e exemplo. É muito importante desenvolvermos uma relação, tá bom? E essa relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes, pessoas próximas. Não estamos livres de depararmos com problemas morais difíceis na família. Pais, façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Então aqui o autor deixa uma orientação muito importante para nós. É muito importante desenvolvermos relações
sóbrias e equilibradas. Tensões, né? A tensão é aquela corda esticada, né? A tensão. Às vezes nós temos que afrouxar essa tensão. Por quê? Esses relacionamentos, e nós já falamos muito em outras aulas, né? Concernente aos outros temas desse trimestre, falamos sobre as relações. As relações, elas não são fáceis, elas são complicadas, elas são difíceis, mas mesmo que eu não concorde com alguém da minha família, mesmo que eu não concorde com algumas atitudes, eu preciso de ter o equilíbrio. O exemplo é a melhor arma que nós temos. As nossas atitudes, as nossas ações, a forma como nós falamos, nos expressamos e agimos. Então, quando eu entendo tudo isso, essas relações difíceis de se encarar, elas se tornam mais flexíveis. Por quê? Porque eu não entro para combater. Eu lembro que o autor em outras aulas falou sobre a questão das crises. Ele usou a questão da crise e da guerra. Tem muita gente que através de uma crise libera e gera uma guerra. O que nós não queremos é uma guerra dentro da família. Crises sempre vão existir. A crise é inevitável, ok? Inevitável. Vai ter o resto da vida. Crises entre pessoas da mesma família ou dentro de casa. Agora, o que eu não posso deixar é essa crise virar uma guerra. Quando vira uma guerra, ela se torna algo incontrolável. E no final dessa guerra, todos se machucam. Todos ficam feridos. E o pior, muita gente sai da guerra mortas, ok? Então vamos parar para analisar tudo isso, entender o plano de Deus para a nossa vida, não nos embaraçarmos com os negócios dessa vida, porque isso só traz prejuízo. A família disfuncional, ela tem que ser resolvida. A família disfuncional, ela não tem direção. Então, a maneira correta de resolver isso é entrar no eixo, procurar a direção correta e caminhar para o sentido que Cristo quer. Por isso que o autor colocou na questão aqui da conclusão, a questão da família de Davi era uma família disfuncional. Por causa disso, por causa do exemplo de Davi, devemos cultivar os valores da palavra, transmitir esses valores e acompanhar de perto os nossos filhos através de um bom relacionamento baseado aqui na vida cristã. Amém? Então, nós ficamos aí essa semana com esse vídeo. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e sua família. Ficamos aí esperando para o próximo vídeo. Se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui mais uma vez falando da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.